Olá, estamos mais uma vez aqui, mais um vídeo, seguindo o livro do profeta Daniel. Eu agradeço você pela sua presença. Nós temos aqui um estudo que visa nos dar olhos para enxergar, o mundo que nós vivemos. Não importa a sua religião, se você for cristão, se você for judeu, se você for protestante ou católico ou espírita, eu te convido a estar lendo o capítulo 10 de Daniel comigo e juntos descobrirmos o que Deus tem para falar nesses dias de pandemia, nesses dias de vários acontecimentos e como nós podemos interagir com Deus, buscando o que Deus tem de melhor para a nossa época, para a nossa família, para a nossa vida. Tá bom? Eu convido você a gente fazer uma prece, fazer uma oração. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que é para nós uma bússola. Nós, com ela nas mãos, nós não nos perdemos em meio a tantas dificuldades de ordem social, dificuldades de ordem psicológica, dificuldades de ordem financeira e muitas vezes até religiosa. Nós queremos, Deus, que o Senhor tenha saída, o Senhor tenha resposta, o Senhor tenha revelação, o Senhor tenha uma luz e que essa luz possa resplandecer sobre a nossa vida, sobre todos que agora estão me assistindo nesse vídeo, nesse breve vídeo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós começamos lá no capítulo 1 de Daniel, falando de Daniel e quem ele foi, e onde ele estava, o que ele fez. Você vai poder buscar na página da Vida em Cristo, tanto no YouTube quanto no Facebook, os estudos anteriores. Mas hoje, capítulo 10, eu convido você a gente dar uma rápida visão panorâmica daquilo que está acontecendo aqui. Capítulo 10, Daniel, profeta Daniel, capítulo 10. O texto começa dizendo assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, isso era 539 a.C., Daniel, chamado Beltesazar, que é o nome babilônico dele, recebeu uma revelação. Então, este é o propósito do capítulo de número 10. Daniel está em Babilônia e no terceiro ano de Ciro, que conquista Babilônia, nesse terceiro ano, 539, Daniel recebe uma revelação. O que é revelação? É quando nós tiramos a cobertura de alguma coisa que está escondida. É quando se levanta o tapete. As pessoas da minha geração sabem o que significa a palavra revelação. Quando nós vínhamos da praia, ou vínhamos de um passeio com a nossa máquina fotográfica, tínhamos que levar para que aquele filme fosse revelado. Nós não sabíamos o que nós tínhamos feito, até que vinha a revelação. Então tinha filme de 12 poses, de 24 poses, de 36 poses, e geralmente muitas delas queimavam, então de 36 a gente conseguia 12, 13, e precisava que aquele lugar que fazia a revelação nos desse as fotos. Só então a gente ia saber o que a gente tinha feito, as aventuras que a gente tinha conseguido registrar. Há uma revelação aqui. E o texto continua dizendo, a mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Então, nós estamos aqui no capítulo 10 de Daniel, onde há uma revelação vinda a Daniel, no terceiro ano de Ciro, sobre uma grande guerra. E essa é uma guerra de âmbito espiritual. Ela se dá no mundo espiritual e tem o seu reflexo nos dias de Daniel. Os grandes impérios, a movimentação de imperadores, sobe um imperador, cai um imperador. Por trás disso tudo havia todo um contexto espiritual e Daniel está inserido nisso como profeta de Deus em Babilônia. Uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Todo profeta é assim. Todo profeta que vê uma mensagem de Deus, ele não tem dúvida. Ele sabe que Deus está falando, que Deus sempre lhe dá o entendimento do que está acontecendo. Versículo 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei,
e não usei nenhuma essência aromática até que se passassem as 3 semanas, 21 dias. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o rio Tigre. Esse rio Tigre é aquele mesmo rio que aparece em Gênesis, fazendo também com o Eufrates os limites do jardim do Éden, atualmente no Iraque. Então, Daniel, a ambiência dessa visão, a ambiência dessa revelação é as margens do rio Tigre, o famoso rio Tigre, que era um dos limites do jardim do Éden, o extinto jardim do Éden, extinto por Deus na queda do homem. Daniel está lá, né? Muitas pessoas às vezes questionam, mas existiu o jardim do Éden? Não só existiu, como os rios que a Bíblia cita, que serviam de limites para ele, são até hoje conhecidos pelos mesmos nomes, eles estão lá, basta você procurar no mapa. Versículo 5: olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Muitas pessoas passam a leitura de Daniel e não observam que essa aparição ela é extremamente semelhante com aquela que a gente vê no livro do Apocalipse, no capítulo 1, quando João recebe também uma visão de Deus, e olha só como é a visão que ele recebe, tá? Vamos ver aqui, no versículo 14, né? Do 12 em diante. Apocalipse capítulo 1. Voltei-me para ver quem falava comigo. Aí já era o João. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com a veste que chegava até os pés, um cinturão de ouro ao redor do peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. O que isso significa? Existem muitas semelhanças, você vai ver na imagem, muitas semelhanças entre a visão de Daniel e a visão de João no Apocalipse. Aliás, Daniel e Apocalipse são livros que interagem em teologia, são muito próximos, têm muitas figuras bastante semelhantes. Isso a gente pode um dia até explorar mais. Mas quem é esse homem vestido de linho que aparece para Daniel e que aparece para João? Os detalhes são claros em João, e em João ele se revela como o primeiro e o último, o princípio e o fim, o Senhor Jesus Cristo ressurreto e exaltado à direita de Deus. Mas em Daniel, 600 anos antes da encarnação de Cristo, antes de Jesus vir ao mundo, Daniel conhece o Cristo pré-encarnado, Jesus na eternidade. Muitas pessoas pensam que Jesus ele apareceu no contexto cósmico, espiritual, sobrenatural, apenas quando ele se tornou filho de Maria. Não, ele já existia, e Daniel tem uma revelação do próprio Jesus. Então, em Daniel, Jesus aparece pré-encarnado. Nos evangelhos, Jesus aparece nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido como judeu. E para João, ele já aparece após a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição e a sua exaltação. Então, Jesus surge no Antigo Testamento, antes da encarnação. Jesus aparece depois da sua ascensão aos céus, porque Jesus é Deus. Ele era, é e será. Um dia abordado pelos judeus, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, esse Jesus surge aqui para Daniel. Isso fica bem claro quando nós comparamos com o Apocalipse. Versículo 7. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Sabe de quem te lembra essa passagem? Quando Paulo
ou melhor, Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco para prender os cristãos. Ele tem uma visão e Cristo fala com ele. E ele vê uma luz que brilhava mais que o sol ao meio-dia. E é engraçado que o que acontece com os companheiros de Daniel é exatamente o que acontece com os companheiros de Paulo. Daniel tem a visão, eles não, mas ficam amedrontados e fogem. Muito interessante, está lá em Atos, capítulo 9, versículo 7, e também em Atos 22, versículo 9. Isso é muito interessante. Veja como Jesus está presente aqui no livro de Daniel, pré-encarnado. Versículo 8. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 17, João tem a mesma reação quando vê aquele homem vestido de linho, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: caí a seus pés como morto. Está lá em Apocalipse 1, 17. Versículo 10. Em seguida, a mão de alguém me tocou e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Daniel aqui, nesse capítulo 10, ele recebe 2 vezes esse elogio, ou esse destaque. Isso também vai aparecer lá para frente, no versículo 19 do capítulo 10. Daniel, ele é muito amado por Deus. Deus o ama. E esse amor que Deus revela ter por ele, na verdade Deus ama todas as suas criaturas, Deus ama todos os seus filhos. Mas quando alguém é destacado por ser amado de Deus, alguma coisa havia em Daniel para que ele recebesse essa consideração. Daniel buscava a Deus em jejum. Daniel separou 21 dias sem comer nenhum manjar desejável, ou seja, ele fez um jejum parcial, um jejum de legumes. Ele ansiava por Deus, ele precisava de Deus, ele queria saber como, no seu contexto, servir a Deus. Ele simplesmente não via a vida como uma vela que se consome, né? Ele via a vida como cumprimento de um propósito divino. É assim que nós devemos ver a vida. Deus sempre vai dizer: eu te amo. Deus sempre vai revelar esse amor por aqueles que revelam que nessa passagem por essa vida estão verdadeiramente desejosos de conhecer o propósito de Deus e servi-lo. Então, ele diz: Daniel, você é muito amado, versículo 11. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do Senhor teu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Desde o primeiro dia que Daniel se humilha diante de Deus, desde o primeiro dia que Daniel se dispõe a buscar a Deus com jejum, ali o Senhor já está preparando o envio do anjo para levar a resposta. Isso me faz lembrar de Tiago, no capítulo 4, versículos 7 e 8, né? Que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, né? Quanta coisa boa Deus tem reservado àqueles que se humilham. Versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Mas com respeito a esse assunto de rei da Pérsia, rei da Grécia, impedimento, anjo vindo, anjo voltando, nós vamos sentar e dar uma detalhada melhor. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Vamos lá? Muito bem. Nós vamos então pontuar esse texto com esse enfoque nesse vai e vem de anjos. Você percebe que existe um vai e vem de anjos aí? Isso é muito legal porque esses anjos estão interagindo com Daniel. Anjos interagem com os seres humanos. O que nós estamos entendendo? Toda vez que a Bíblia mostra uma aparição, um anjo falando,
uma revelação, é como se Deus abrisse uma janela para a gente poder dar uma espiada na eternidade. É como se Deus dissesse, olha, vem aqui dar uma espiada. Esse é o lugar de onde vocês se originaram. Sabe por que o ser humano tem um anseio, ele tem muita curiosidade pelo sobrenatural? Porque o sobrenatural é o lugar de onde nós viemos. As nossas origens estão em Deus. E a Bíblia é um livro de janelas, que são abertas durante o texto, para que a gente possa dar uma espiada, para saber como é o lado de lá. É como se Deus estivesse aguçando a nossa curiosidade. Eu não sei como é que pode um crente não gostar de ler a Bíblia, dormir com a Bíblia no colo. Como que ele pode ser um cristão se ele precisa de esforço, ele precisa de ajuda, ele precisa de incentivo para ler a Bíblia? Não, a Bíblia é um livro de muita coisa curiosa. E Deus aguça a nossa curiosidade. Você pensa que é à toa que Deus dá essas visões para os profetas, eles começam a descrever, né? Eu vi, os seus olhos eram como tochas, e eu vi um som de trovão, e eu vi um barulho de trompeta, eu vi uma cor assim, uma cor assada, e pareceu fogo, e havia tantas asas. Tudo isso é para aguçar a nossa curiosidade, para que a gente possa assim despertar o nosso espírito para conhecer a nossa verdadeira origem. A nossa origem não é numa ameba, não é num pedaço de pó cósmico. A nossa origem é na eternidade. Deus nos originou. Então, isso é muito importante quando a gente lê as profecias da Bíblia. E esse sobrenatural, ele não é comum a nós. Muita gente pergunta, pastor, por que eu não tenho a mesma experiência que Daniel? O sobrenatural não pode ser corriqueiro, e ele não é corriqueiro na Bíblia. Quem lê a Bíblia pensa que, como a distância de páginas entre Ezequiel e Daniel não é tão longa, as pessoas pensam que as experiências sobrenaturais são corriqueiras. Não, não são. Se você lê a Bíblia de forma cronológica, você vai ver que elas não são comuns. E por que elas não são comuns? Porque o nosso atual estado, a nossa condição humana, não nos permite contato com seres angelicais durante muito tempo. Haja visto o que aconteceu com Daniel. Olha lá, o capítulo 10, né? Nós estávamos vendo aqui o versículo 8 e versículo 9, eu acabei de ler. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido, quase desfaleci. Então eu ouvi falando, eu ouvi-lo cair prostrado, quer dizer, ele já estava bambeando. Quando o anjo começou a falar, quando aquele ser começou a falar, ele cai com o rosto em terra e perde os sentidos. Então, quando uma pessoa me diz assim, não, porque eu tive tal experiência, eu fiz assim, fiz assado, eu às vezes fico questionando, até que ponto foi uma verdadeira revelação, um legítimo encontro com o anjo, ou foi alguma coisa que Deus revelou para ele próprio, no seu espírito, no seu coração. Deus pode enviar mensagens para nós, nós cremos que o Espírito Santo tem essa capacidade de descortinar algumas coisas que nós não estamos conseguindo ver. Mas encontros com anjos geram coisas desse tipo, reações físicas como perda completa de força. Aconteceu com Daniel, nós vimos, aconteceu com João também. Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem de interessante para comentar. Deus faz essas coisas para confirmar, eu gosto de repetir, que as nossas origens estão nele. É como se Deus estivesse dizendo, olha, isso aqui, esse ambiente onde o anjo está, é um lugar onde ainda vocês estarão. Essa maravilha que vocês estão vendo, essa glória, um dia vocês estarão presenciando isso. Temos que lembrar que os anjos, eles têm a capacidade da materialização. A Bíblia mostra muito isso. Quem lê a Bíblia entende o que eu estou falando. Os anjos conseguem se materializar. Por exemplo, quando aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra, anjos apareceram lá, materializados. Os anjos conseguem, nós não conseguimos nos tornar anjos, mas os anjos conseguem se materializar. Isso é muito interessante e desperta a nossa curiosidade, né? O pecado, infelizmente, nos alienou, mas em Cristo Jesus nós conseguimos recuperar a comunicação com Deus.
Como? Por meio do Espírito Santo. Então a presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus na terra, nos faculta a possibilidade de nós nos comunicarmos com Deus, de a gente falar com Deus e Deus falar com a gente. Desde que Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou, ele veio do céu, para lá voltou, derramou o Espírito Santo e criou um canal de comunicação. O Espírito de Deus é que nos possibilita alguma coisa que não havia no tempo de Daniel. Hoje a Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne desde o dia de Pentecostes. Eu e você podemos ter grandes experiências com Deus por meio dos dons maravilhosos do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Então, um dia nós haveremos de ver as coisas como elas realmente são. Hoje nós estamos vendo ela, como diz Paulo, como em espelho. A gente vê as coisas espirituais por meio de janelas que Deus abre. 1 João capítulo 3, versículo 2, eu vou repetir, 1 João 3, 2, diz assim: agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Como Ele apareceu para Daniel, como Ele apareceu para João, nós o veremos. E a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele, pelo menos semelhantes àquele que João viu, porque até então em Daniel Jesus não tinha encarnado. Lá no Apocalipse Jesus já tinha passado pela terra, morrido na cruz e era o Cristo ressuscitado e glorificado. Nós ainda veremos de vê-lo como Ele é. Muito bem, mas a trama que está aqui no capítulo 10, ela se estende até o capítulo 12. Tá? A gente pode ver isso numa outra oportunidade. Na verdade, o capítulo 10, 11, 12 de Daniel formam um bloco só. Eu até gostaria de colocar aqui uma coisa que eu li no dicionário Bacon. Ele denomina esses 3 capítulos como uma visão celestial de conflitos terrenos. E esses 3 capítulos também são a revelação das aflições do povo de Deus infligidas pelos governantes do mundo até a consumação do reino de Deus. Esses 3 capítulos de Daniel falam sobre isso. Muito bem, vamos agora voltar a nossa atenção para essa questão do conflito espiritual. Está havendo aqui, no capítulo 10, um conflito. Anjos e principados, pelo menos da Pérsia e da Grécia, Miguel e Gabriel, e mais esses principados da Grécia e da Pérsia, estão aí nesse tabuleiro, e as coisas estão acontecendo. A conversa de Daniel com o anjo é altamente reveladora. Então, após ele descrever a visão, o Daniel conversa com aquele arcanjo, a gente chama de anjo, mas na verdade é um arcanjo, ele tem uma patente maior, que nós acreditamos ser o Gabriel, que o Gabriel está presente aqui, o nome dele é citado várias vezes no livro de Daniel, aqui o nome dele não é citado, mas nós sabemos por inferências, comentaristas, os principais comentaristas da Bíblia, não tem dúvida que é Gabriel. Nessa conversa temos que observar algumas cositas, algumas coisas. Vamos lá, o texto de Daniel 10, 12 e 13 dá a entender que houve uma relação entre as 3 semanas de jejum e oração de Daniel com os 21 dias de resistência do príncipe da Pérsia. Enquanto Daniel orava e jejuava, foi dada a resposta de Deus, porém ela demorou 21 dias. Por quê? A Bíblia diz, porque o príncipe do reino da Pérsia, versículo 13, me resistiu durante 21 dias. Uma potestade maligna resiste à chegada do anjo até Daniel. Percebe? E por que isso acontece? Acontece porque quando Adão e Eva pecaram, eles abriram as portas para o universo maligno sobrenatural. Eles perderam a glória que Deus havia lhes dado, perderam a inocência, foram expulsos do jardim. E aquela serpente que os enganou assume o lugar que era do homem e da mulher. E esse momento é o momento em que Satanás então começa a empreender toda a sua malignidade. Qual foi a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a Bíblia mostra assim que Adão e Eva são expulsos do jardim? Caim mata Abel. E aí começa uma série de homicídios. Todos esses homicídios que você vê na televisão, eu fiquei sabendo que já são 6
crianças que morreram por bala perdida esse ano no Rio de Janeiro. Nós estamos no mês 7, uma criança por mês morre de bala perdida. Por que esse contexto de violência? São potestades malignas. Então, nós não vivemos no mundo de Deus, nós vivemos num mundo governado por interesses malignos, pessoas malignas, inspiradas por espíritos malignos, levam à frente seus intentos malignos, e todo cristão, servo de Deus, convive dentro dessa realidade. Por isso, jejum e oração. Onde houver conflito espiritual com forças malignas, haverá necessidade de jejum e oração. Muitos crentes não usam essa ferramenta. O que é o jejum? É uma ferramenta maravilhosa. Se você destacar um dia por semana para você jejuar e buscar um coração quebrantado e buscar mais de Deus, você vai ver uma revolução em todas as áreas da sua vida. Porque isso acontece sempre. Veja só, quando os discípulos tentaram expulsar o demônio de uma pessoa e não conseguiram, eles perguntaram para Jesus, por que a gente não conseguiu e o Senhor conseguiu? E a resposta de Jesus foi, essa espécie só sai por oração e por jejum. Em algumas Bíblias diz, essa casta só sai com jejum e oração. Está em Marcos 9:29. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que algumas Bíblias não têm a palavra jejum. E eu descobri também que dizem que a palavra jejum não aparece porque nos principais e mais antigos manuscritos a palavra jejum não é encontrada. Agora eu te pergunto, se jejum foi acrescentado depois ou foi subtraído antes? Oração, Jesus fazia e os discípulos faziam. Não havia novidade em questão de orar para que alguma coisa acontecesse. A novidade que Jesus traz ali é o jejum. Então, no meu ponto de vista, os manuscritos antigos, não contendo a palavra jejum, talvez por algum outro motivo, mas não porque não houvesse necessidade. Porque quando Jesus foi enfrentar o demônio, ele ficou 40 dias em jejum para enfrentar Satanás. O apóstolo Paulo também fala muito sobre os jejuns que ele teve que fazer para poder difundir o Evangelho por todo o mundo antigo. Então, se você quer ver sucesso no seu ministério, se você quer ver bênção na sua vida, se você quer realmente vencer conflitos espirituais, quer aumentar o seu discernimento, quer ter um coração quebrantado, quer estar mais perto de Deus, separe um dia ou 2 ou mais da semana para você jejuar. Jejum de 12 horas, 14 horas, dentro das suas condições, dentro da sua capacidade, da sua saúde, mas lembre-se disso, onde há conflito espiritual vai haver necessidade de jejum. E depois disso, a gente vai ver que Miguel, ele é chamado de príncipe supremo, está lá no versículo 13. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Como assim? Miguel era um anjo de uma patente superior à de Gabriel. E Gabriel estava impedido de continuar ali. Não está aparecendo essas blitz que a PM dá, quando está lá um sargento e ele fica acuado dentro de um beco que tem mais traficante ou tem mais gente armada e ele busca o rádio para pedir ajuda, aí vem lá mais algumas viaturas e dão aquele suporte. Pois é, o mundo espiritual funciona mais ou menos assim. Aliás, é importante a gente lembrar que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, quando a gente olha hoje um exército, da onde surgiu a ideia de organizar um exército da forma como nós vemos hoje? Isso é um reflexo da realidade espiritual. Tudo que você vê aqui de patentes, de autoridade, de hierarquia, isso acontece exatamente igual no mundo espiritual. Miguel tem uma patente acima de Gabriel. Ele vem em socorro, impede Gabriel de prosseguir. Gabriel se afasta e ele então toma a frente daquele combate. O que estava acontecendo aqui? Quem já fez os estudos anteriores sabe. A Babilônia foi conquistada pelos persas.
Depois da Grécia, conquista também Babilônia e os persas. Então está vendo toda uma movimentação, impérios surgindo e caindo. Grandes poderes, grandes potestades demoníacas estão em ação. E Daniel está naquele meio ali, né, jejuando e orando para que se cumpra na vida dele, na vida do povo de Deus, os desígnios do Senhor. Né? A Bíblia fala, e lá em Efésios capítulo 6, verso 12, Paulo diz que são dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Eu estava vendo o contexto original dessas palavras. São palavras que definem imoralidade, perversidade, maldade, malignidade e controle. Então, é contra isso que o cristão está lutando. Pois bem, vamos concluir e vamos fechar esse pensamento. No mundo espiritual não há neutralidade. Nenhum cristão pode dizer assim, bom, isso aí não é para mim, eu sou um simples membro, ou eu tenho aqui meu ministério, eu tenho aqui minhas crianças, eu tenho aqui meus jovens, eu tenho aqui meus adolescentes, eu tenho aqui meu ministério de evangelismo, eu vou ali visitar o hospital, eu não gosto muito dessas coisas de guerra espiritual. Não há neutralidade. Seja qual for a sua experiência cristã, se você nasceu de novo, você não é neutro. Você é uma ameaça para o mundo das trevas. E você também pode ser seduzido, e pode ser constrangido, pode ser limitado, pode ser cerceado no desempenho do seu ministério se você não prestar atenção às questões ligadas ao conflito espiritual. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos a Cristo, quando a gente se torna crente, há um transporte, há uma mudança, há uma questão de alfândega, há uma questão ligada a reinos. Colossenses 1,13, Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existe todo um contexto, que é um contexto diplomático. Então é necessário a gente entender que antes a gente estava num império, um império de trevas. Então a Bíblia diz que Jesus nos liberta desse império, nos resgata. É como você imagina ele vindo de helicóptero, jogando ali a escadinha, você agarra e ele absorve você para dentro do helicóptero, ele vai e transporta você para o reino dele. Há uma operação de resgate. Então o que acontece? Isso não fica barato. Há uma necessidade da gente entender que não há neutralidade para ninguém em questões de batalha espiritual. Entendendo ou não, concordando ou não, eu e você estamos em combate. Ou nós assumimos a nossa posição, ou nós iremos sofrer a réfrega do inimigo. Daniel, a ele foi dado, né? A Daniel foi dado um combate que influiu em séculos. Muita gente pensa assim, pastor, mas Daniel tudo bem, mas quem sou eu perto de Daniel? Não, sim, Daniel obviamente recebeu de Deus uma missão de ser uma pessoa que queria criar um embaraço muito grande para o inimigo por meio da sua dedicação, da sua santidade, da sua vida de oração. Mas nós estamos hoje no reino de Deus, temos o Espírito Santo, somos filhos de Deus e estamos aí inseridos nessas questões. Então, quando a gente pensa em anjos e demônios, a gente pensa assim, pô pastor, mas quem sou eu para expulsar um demônio? Quem sou eu para ver derrotado uma potestade? Quem sou eu? Quando a gente evangeliza, quando a gente fala de Jesus, agora na internet, quando a gente está entrando no lar das pessoas, assumindo posição nos equipamentos das pessoas, falando de Cristo para elas, nós estamos travando uma grande guerra, e para isso nós precisamos de muita oração. E o que acontece? O inimigo tem que ceder. Isso me faz lembrar de Lucas 10, 17 e 18. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós pelo teu nome. E Jesus respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu achava, quando eu li esse texto, que enquanto os discípulos estavam expulsando o demônio, o diabo veio e caiu lá. Eu achava que era assim. E
que Jesus tinha visto o diabo cair exatamente quando ele expulsava um demônio. Mas isso não é assim que acontece. É que na mente de Jesus, Jesus enxerga escatologicamente. O que Jesus diz, ele diz assim: eu vi Satanás lá no futuro ser derrotado. É que Jesus está dizendo assim, ó, vocês derrotaram ele porque ele já é um derrotado. Eu vi o final do filme. E onde está o final do filme? Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 10. Olha o que está escrito aqui. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Na mente de Jesus, passado, presente e futuro é uma coisa só. E lá em Apocalipse, fala da queda de Satanás como um raio, desde a serpente até o Apocalipse. Isso que é lindo na Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso. Então, o mundo que nós vivemos está em grande convulsão, gente. Nós estamos chegando ao final. Homens e mulheres, ímpios e outros fiéis a Deus, interagem sob a ação de anjos e demônios. Sempre foi assim e vai ser assim até o fim. Satanás, porém, é um inimigo vencido, viu? Não tenha medo, não. Satanás é um inimigo vencido, mas ele não se dá por vencido. Essa é a realidade. Ele irá dificultar ao máximo conforme o seu poder maligno vai chegando ao fim. E nós precisamos colocar à disposição de Deus a nossa vida, a nossa inteligência, o nosso estudo, a nossa saúde, a nossa juventude, a sua, porque eu já não tenho muita juventude. E sermos agentes de salvação e de transformação. Como Daniel esteve em Babilônia, eu e você estamos para essa geração. Essa é a era da igreja, do poder do Espírito Santo, da autoridade sobre os demônios, do anúncio do Evangelho em larga escala. Deus pode contar com você. Se Ele pode contar com você, se você deseja ser o Daniel desta Babilônia, eu gostaria de orar por você. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, que esta breve meditação, essa singela meditação, possa trazer um grande desafio para nós. Que estejamos, Deus, olhando por essas janelas que foram muito bem compostas em Daniel capítulo 10. Termos os vislumbres da eternidade, termos aquela santa curiosidade para deixarmos a inércia, deixarmos de sermos apenas mais um número, mais um CPF, mais um RG, e sermos realmente militantes da pregação e do anúncio do Evangelho nesses dias tão conturbados que vivemos. Abençoe esse querido, essa querida que me ouve, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus assim nos permitir.